Olá, amados, mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé para o seu coração, para a sua vida. Na lição passada, nós estudamos sobre o avivamento espiritual no mundo. Foi a lição de número 8 e hoje a lição de número 9. Essa pré-aula que certamente amanhã será ministrada presencialmente na igreja, ok? É muito bom assistir o vídeo, edifica muito, mas não perca a aula dominical presencial da sua igreja, ok? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Lição de número 9. Então, nós temos aqui o avivamento pentecostal no Brasil. Então, agora, falando especificamente do avivamento no Brasil, não é? Como é que está? Como é que anda aí esse movimento pentecostal no nosso país, no nosso Brasil, ok? Então vamos lá, textuário. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, versículos 5 e 6. Verdade prática. Deus derramou grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Então, a leitura bíblica em classe está em Atos 19, do versículo 1 ao 7, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? Eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram todos uns 12 varões. Então está aí, Atos 9, 19, capítulo 19, do versículo 1 ao 7, tendo como base, né, desse tema de hoje, o avivamento pentecostal no Brasil. Inscreva-se no canal, ok? Deixa seu like, comente, compartilhe. Sua inscrição é muito importante, ok? Você assim estará evangelizando comigo, edificando vidas comigo também, ok? Porque para que esse vídeo seja anunciado, né? Seja mostrado pelo YouTube a muitas outras pessoas, ok? Então, o joinha, né? O like que você deixa aí faz a diferença, né? E principalmente a sua inscrição, ok? Então vamos lá. Introdução. A chegada do movimento pentecostal no Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável, irreversível em termos de liturgia. Isso é a maneira como se cultua, né, a Deus. Proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. Tópico 1. O movimento de Atos se repete no Brasil. Subtópico 1. Pentecoste entre os salvos. Em Atos 19, versículo 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebeste vós já o Espírito Santo quando cresce? Essa pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebeste o Espírito Santo? E também, recebeste já o Espírito Santo depois que cresce? As modalidades da mesma pergunta revelam fatos de acordo com o contexto do trecho de Atos.
19, versículo 1 ao 7, pelo qual nós lemos aqui ainda há pouco. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos, ok? Então, desde já, palavra-chave de hoje, palavra Pentecostes. Então, sabemos que a palavra Pentecostes tem a ver com uma festa, festa das colheitas, aonde se agradecia em Jerusalém pela colheita dos frutos, né? E tudo mais. Então Deus aproveitou esse momento numa destas festas, onde o povo tudo se dirigia a Jerusalém, vários religiosos, várias pessoas até de várias nações, para que o Senhor derramasse o Espírito Santo, para que Deus realizasse essa grande promessa, o batismo no Espírito Santo, ou batismo com Espírito Santo de Deus. Então, antes de receber o batismo com o Espírito Santo, a pessoa foi regenerado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, não é? Então, isso não quer dizer que quem não seja batizado com o Espírito Santo não tem o Espírito Santo. Então, quando ele fala receber o Espírito Santo, na verdade, ele está se referindo a receber o revestimento do Espírito Santo, como está escrito lá em Atos capítulo 1, né, versículo 7 ou 8, por lá está escrito, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, ok? Então é o revestimento espiritual do Espírito Santo. Porém, quando a pessoa aceita Jesus, a pessoa já tem o Espírito Santo, ok? Já recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vai libertando, vai regenerando, vai transformando a vida da pessoa. Tá? Então a pessoa é batizada nas águas, mas existe uma segunda promessa, que é a promessa do Espírito Santo, que é um outro batismo realizado pelo próprio Jesus, ok? Para entendermos aí, ok? Então vamos lá. Tópico de número 2, a plenitude do Espírito Santo. Como vimos na lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. Número 1, a experiência da salvação, que eu falei ainda há pouco, a regeneração, né? Quando a pessoa aceita Jesus, é impactado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai trabalhando, fazendo a regeneração. 2, o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara, deixando bem claro que o batismo com o Espírito Santo, inclusive, a pessoa pode receber esse batismo até mesmo antes de ser batizado nas águas. Pode ser, ok? Muitas pessoas receberam batismo com o Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. Né? É possível, ok? Ainda que o batismo nas águas é importante porque é um mandamento bíblico, mas a pessoa pode receber até antes. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Isso quer dizer, receberam batismo no Espírito Santo com a imposição de mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias. Então, está aí, Atos 19, versículo 3, conforme já lemos, ok? A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso, ok? Tópico de número 3, chamados por Deus. Então, o batismo no Espírito Santo não é para a salvação, ok? É para receber poder do alto, para testemunhar com mais firmeza, com mais autoridade, com mais coragem, para testemunhar de Jesus, para receber os dons do Espírito Santo, ok? Capacidade para realizar milagres, ok? Então, a salvação vem por Cristo Jesus, vem pelo Espírito Santo, vem através dos frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas capítulo 5, né? Produzir frutos do Espírito Santo, ok? Que é alegria, paz, amor, fé, mansidão, não é? Temperança e outros aí, ok? Então vamos lá. Subtópico 3, chamados por Deus.
Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil, por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910, no início do século XX. Predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, haviam muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito, tal qual os primeiros crentes em Atos. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wingren, né, para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Então, prosseguindo, né? Então, vimos claramente aqui que esses dois homens suecos chegaram aqui 19 de novembro de 1910 e foram os que trouxeram, né, um grande avivamento pentecostal aqui no Brasil, e inclusive, posteriormente, eles vieram a fundar a igreja Assembleia de Deus. Participaram de outra igreja, né, Missão da Fé, aqui no Brasil, não é? Quando eles vieram diretamente para o Pará, ok? E assim, esse movimento pentecostal se espalhou de uma forma grandiosa, que hoje a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do Brasil e, como não dizer, talvez até a maior igreja pentecostal do mundo. As igrejas da Assembleia de Deus que cresceram grandemente, ok? Tópico de número 2, o nascimento de um novo movimento. Tópico de número 1, subtópico de número 1, melhor dizendo. A pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas, aquelas igrejas tradicionais que ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo e que estavam ignorando, não é? Essa bênção, esse milagre, essa promessa, ainda que esteja na Bíblia, certo? A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa orando a Deus para que ele confirmasse aquela doutrina, se aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Então, essa irmã aí, irmã Celina de Albuquerque, foi nos relatos, né, segundo os relatos dos livros, né, foi a primeira a receber o batismo no Espírito Santo aqui no nosso país. Outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Quer dizer, foram aqueles irmãos que, junto com a Celina de Albuquerque, também foram batizados no Espírito Santo, né? Receberam o dom do Espírito Santo e não foram bem aceitos nessa igreja tradicional histórica. Assim inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Subtópico número 2, crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse em Mateus 5, versículo 10, ok? Jesus disse que seriam perseguidos, né? Por amor do meu nome, seriam perseguidos, né? Então Jesus já deixou bem claro isso, ok? Que por causa do nome dele, nós seríamos perseguidos, os cristãos seriam perseguidos. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Até o batismo nas águas tentaram impedir. A registro é que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wingren. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do humilhantes. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa
de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como estas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. Está aí, Salmos capítulo 34, versículo 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Glória a Jesus. Subtópico de número 3, curas divinas. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Wingren, veja o seguinte relato: uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre, tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu o filho morrer, tomou imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. Quer dizer, reviveu, ok? Foi ressuscitada essa criança. Conforme nós vemos relatos na Bíblia, né, de ressurreição, que Jesus fez, que os apóstolos fizeram. Jesus é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente, ok? A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Está aí, Marcos, capítulo 16, versículo 20, que diz lá: e esses sinais seguirão os que crerem, né? Em meu nome, né? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, expulsarão serpentes, escorpiões, né? Então, se beberam uma coisa mortífera, não fará dano algum. E eles saíram, pregaram o evangelho e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, os sinais seguiram aos que creram, e ainda hoje segue aos que creem, ok? Prosseguindo, tópico de número 3, a expansão do avivamento pentecostal. Um modelo centrífugo, isso é, que tem como centro, ok? Vem de dentro para fora, então daí a palavra centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. E até hoje ainda continua essa obra sendo realizada, né? De evangelização nas escolas, nas casas, hospitais, principalmente, ok? Em alguns lugares com maior intensidade, outros com menos intensidade, né? No nosso país. Então, prosseguindo, e o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo, e o avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país, não é? E ainda cresce, né? Deus ainda batiza no Espírito Santo, Deus ainda visita o seu povo, Deus ainda faz milagre, né? Dá visão, revelação, línguas estranhas, profecia, variedade de línguas, o dom da fé, discernimento de espírito, interpretação de línguas, operação de maravilhas e daí por diante, ok? Então estava assim, né? Diz aqui, estava acontecendo como Jesus prometeu: mas recebereis da virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, conforme eu disse anteriormente em Atos capítulo 1, versículo 8. E essa promessa se cumpriu, e ainda se cumpriu nessa época aqui, e ainda se cumpre nos nossos dias. Até a volta de Jesus vai continuar se cumprindo a promessa, ok? Subtópico de número 2, um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do evangelho de Cristo.
Segundo dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1210 os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas, isso em 2010. Deste número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Então nós vemos que esse movimento pentecostal aumentou tanto que hoje a maior parte dos evangélicos, eles são oriundos de movimentos pentecostal e creem no pentecostalismo, né? Graças a Deus, creem nos dons do Espírito Santo. Então chegamos aí à nossa conclusão, que nos diz, antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, isto é, aqui no Brasil, não é? Que já vimos anteriormente, que começou lá pelo Pará, né? E foi se espalhando ali pela região norte, nordeste, e depois foi chegando às outras regiões aí, sudeste, sul, e daí em todas as regiões brasileiras, não é? Centro-oeste, ok? Então nos diz aqui, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitiu o batismo no Espírito Santo, que ainda não tinham recebido o batismo no Espírito Santo e que também não buscavam e não acreditavam nessa promessa, apesar, né, de estar na Bíblia. Ainda existe hoje igrejas, né, ainda, em que não creem, mas esse número diminuiu bastante e a maioria hoje creem e estão buscando aí o avivamento espiritual, buscando o batismo no Espírito Santo, e muitos já receberam o Espírito Santo, e muitas igrejas, assim, no passado, como foram sendo reformadas, né, através dos dons espirituais. Hoje também existem muitas igrejas já reformadas, outras sendo reformadas também, sendo avivadas através dos dons espirituais, né? Aleluia, o dom de cura, né? E tudo mais. Então, com o sinal evidente de falar em novas línguas, bem como exercícios dos dons espirituais, essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus, porque se não fosse bíblico, sim, a gente poderia repudiar, né? Deveria repudiar, mas é bíblico, está escrito na Bíblia, conforme já lemos aqui, existem muitas e muitas outras passagens bíblicas, né, que confirmam isso aí, ok? Fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Glória a Deus! Então que Deus te abençoe rico e abundantemente, que você possa estar animado, não é? E a buscar o batismo no Espírito Santo, a buscar o avivamento espiritual, a buscar os dons espirituais, porque isto é importantíssimo para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, para que estejamos preparados, né, para a obra de Deus, para evangelizar, não é? E para enfrentar todas o mundanismo, todas as circunstâncias adversas que já estamos começando a viver nesses últimos dias em que Jesus está voltando. Então, mais do que nunca, precisamos valorizar a palavra de Deus, os frutos do Espírito Santo, a santificação e os dons espirituais. É muito importante, ok? Então, encerramos a lição 9, né? Avivamento Pentecostal no Brasil. E amanhã, vá lá na sua igreja presencialmente, ok? Vá lá, que é muito importante. Lição de número 10 será a lição da próxima semana. O avivamento na vida pessoal. Então, semana que vem, sábado que vem, estarei ministrando sobre esse avivamento, né? Uma pré-aula, sempre que eu dou aqui, né? Mas presencialmente é feita no domingo a aula. Então, na vida pessoal. Então, vai estar explicando mais detalhadamente, pessoalmente, esse avivamento em cada um de nós pessoalmente, ok? Então que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa essa vida, abençoa, Pai, meu Deus, que o Senhor venha dar ânimo, força, graça,
que possa, Pai, a cada dia amar cada vez mais a tua obra, a tua palavra, Pai, amar a ti, Pai, meu Deus, a teu desejo de crescer na graça, no conhecimento e receber um grande avivamento da parte de Deus para a tua honra, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Então que o Senhor te abençoe grandemente você, sua família, sua vida, principalmente a sua vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória.